E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura do nosso plano de leitura anual da Bíblia. O meu nome é Francisco Henrique e nós hoje vamos ler do capítulo 16 ao capítulo de número 21 do livro de Jeremias. Nós hoje estamos fazendo 298 dias que começamos o nosso plano de leitura anual da Bíblia. Então, como sempre, a gente tem iniciado, vamos orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos está concedendo de ler a Tua Palavra mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, Espírito Santo vem nos ensinar, vem nos fazer focar e prestar atenção na Tua Palavra para que a gente possa entender, compreender e aprender. Em nome de Jesus, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá, pessoal. Na leitura anterior, a gente terminou a nossa leitura diária no versículo 13 do capítulo 16. Então, hoje a gente vai começar ela no versículo 14 do capítulo 16. Que tem o título Esperança apesar da calamidade. Versículo 14 do capítulo 16. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que, ao fazer um juramento, ninguém mais dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou o povo de Israel do Egito. Melhor, que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso dirá: tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde os havia exilado, pois eu os trarei de volta à terra que dei a seus antepassados. Agora, porém, envio muitos pescadores que os pescarão, diz o Senhor, e envio caçadores que os caçarão nos montes, nas colinas e nas cavernas. Eu os observo de perto e vejo cada pecado. É impossível se esconderem de mim. Eu os castigarei em dobro por todos os seus pecados, pois contaminaram minha terra com as imagens sem vida de seus ídolos repulsivos e encheram minha terra com suas práticas detestáveis. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 19, que tem o título Jeremias expressa confiança. Versículo 19 do capítulo 16. Senhor, eis minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Nações de todo o mundo virão a ti e dirão: nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira nenhuma são deuses verdadeiros. O Senhor diz: agora lhes mostrarei meu poder, agora lhes mostrarei minha força. Finalmente entenderão e saberão que eu sou o Senhor. Pronto, meus irmãos. Agora a gente vai para o capítulo 17, que tem o título O Pecado e o Castigo de Judá. Versículo 1 do capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro, gravado com ponta de diamante em seu coração de pedra e nas pontas de seus altares. Até seus filhos adoram nos altares e nos postes dedicados a Aserá, debaixo de toda árvore verdejante e no alto das colinas, nos montes e nos campos. Entregarei todas as suas riquezas, seus tesouros e seus santuários idólatras, como despojo para seus inimigos. Porque o pecado corre solto na terra. A herança que reservei para vocês lhes escapará por entre os dedos. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiros para uma terra estrangeira, pois minha ira se acendeu como fogo e arderá para sempre. Agora a gente vai para o versículo 5, que tem o título Sabedoria do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é aquele que confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como arbusto solitário no deserto. Não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não temem os longos meses de seca, e nunca deixam de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com suas ações.
Agora nós vamos para o versículo 11, que tem o título A Confiança de Jeremias no Senhor. Versículo 11 do capítulo 17. Como a perdiz que choca ovos, de outro pássaro, assim são os que obtêm riquezas por meios injustos. Na metade da vida perderão suas riquezas. No final não passarão de velhos tolos. Nós, porém, adoramos diante do teu trono eterno, exaltado e glorioso. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que se afastarem de ti serão envergonhados, serão enterrados no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Ó Senhor, se me curares, serei verdadeiramente curado. Se me salvares, serei verdadeiramente salvo. Louvo somente a ti. As pessoas zombam de mim e dizem: onde está a mensagem do Senhor? Porque suas profecias não se cumprem. Senhor, Senhor, não abandonei meu trabalho como pastor do teu povo, nem pedi que enviasses calamidades. Ouviste tudo que eu disse. Senhor, não me aterrorizes. Somente tu és meu refúgio no dia da calamidade. Traze vergonha e desprezo sobre os que me perseguem, mas não permitas que eu fique envergonhado e desesperado. Traze sobre eles um dia de calamidade. Sim, traz sobre eles destruição em dobro. Pronto, agora a gente vai para o versículo 19, que tem o título Guardar o sábado. Versículo 19 do capítulo 17. Assim me diz o Senhor. Vá e fique junto aos portões de Jerusalém. Primeiro junto ao portão por onde o rei entra e sai, depois junto a cada um dos outros portões. Diga ao povo: ouçam esta mensagem do Senhor, reis de Judá, todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês todos que passam por estes portões. Assim diz o Senhor: ouçam minha advertência. Parem de negociar junto aos portões de Jerusalém no dia de sábado. Não trabalhem no sábado, mas façam dele um dia santo. Foi o que ordenei a seus antepassados, mas eles não deram ouvidos, nem obedeceram. Recusaram-se teimosamente a prestar atenção e não aceitaram minha disciplina. Se, contudo, vocês me obedecerem, diz o Senhor, e não negociarem junto aos portões da cidade, nem trabalharem no sábado, se o guardarem como dia santo, então o rei e seus oficiais entrarão e sairão por estes portões para sempre. Sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono em Jerusalém. Os reis e seus oficiais entrarão e sairão em carruagens, e a cavalo entrarão e sairão em carruagens e a cavalo no meio do povo de Judá, e esta cidade permanecerá para sempre. De todas as partes ao redor de Jerusalém, todas as cidades de Judá e Benjamim, das colinas do oeste, da região montanhosa e do Negueb, virá gente para apresentar holocaustos e sacrifícios. Trarão ofertas de cereal, incenso e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Mas se vocês não me ouvirem e não guardarem o sábado como o dia santo, e se nesse dia trouxerem cargas de mercadorias pelos portões de Jerusalém, como nos outros dias, porei fogo nestes portões. O fogo se espalhará até os palácios e os consumirá, e ninguém será capaz de apagar as chamas. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 18, que tem o título O Oleiro e o Barro. Versículo 1 do capítulo 18. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro, e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Portanto, Jeremias,
Vá e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor: planejo calamidade para vocês, e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca seu tempo. O povo respondeu: continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso. Portanto, assim diz o Senhor: quem ouviu coisa igual a essa, mesmo entre as outras nações? Israel, minha filha virgem, fez algo terrível. Pode a neve desaparecer do alto dos montes do Líbano? Pode secar-se os riachos que correm desses montes distantes? Meu povo, contudo, me abandonou e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram e saíram dos caminhos antigos e andam por trilhas lamacentas. Portanto, sua terra ficará desolada. Será um monumento à sua tolice. Portanto, sua terra ficará desolada. Será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça em espanto. Espalharei meu povo diante de seus inimigos, como o vento leste espalha o pó. Darei as costas para eles, e não os ajudarei em sua calamidade. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 18, que tem o título Conspiração contra Jeremias. Versículo 18 do capítulo 18. Então o povo disse: venham, vamos planejar um jeito de nos livrarmos de Jeremias. Temos vários sacerdotes e também homens sábios e profetas. Não precisamos que ele nos ensine a lei, e não precisamos de seus conselhos e profecias. Vamos espalhar boatos a seu respeito e ignorar o que ele diz. Senhor, olha para mim. Ouve o que dizem meus inimigos. Acaso se paga o bem com o mal? Cavaram um buraco para me matar, mesmo eu tendo intercedido por eles e tentado protegê-los de tua ira. Portanto, que os filhos deles morram de fome, que morram pela espada, que suas esposas se tornem viúvas e fiquem sem filhos, que os mais velhos sejam mortos por uma praga, e os jovens na batalha, que se ouçam gritos vindos de suas casas, quando guerreiros atacarem repetidamente, pois cavaram um buraco para mim, e esconderam armadilhas ao longo do meu caminho. Senhor, tu conheces os planos que fizeram para me matar. Não os perdoes por seus crimes, nem apagues seus pecados, que eles morram diante de ti. Trata-os de acordo com tua ira. Pronto, irmãos. Agora a gente vai para o capítulo 19, que tem o título O Vaso Despedaçado. Versículo 1 do capítulo 19. Assim me disse o Senhor: vá e compre um vaso de barro. Depois peça a alguns líderes do povo e dos sacerdotes que o acompanhem. Vá ao depósito de lixo no vale de Ben-Rinom, que fica junto ao portão dos cacos, e proclame esta mensagem. Ouçam esta mensagem do Senhor, rei de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: trarei calamidade sobre este lugar, calamidade tão terrível que fará tinir os ouvidos de quem ouvir a respeito. Pois o povo me abandonou e transformou este vale num lugar de perversidade. Queimam incenso a deuses estrangeiros, ídolos até então desconhecidos desta geração, de seus antepassados e dos reis de Judá. Encheram este lugar com o sangue de crianças inocentes. Construíram lugares de adoração a Baal e lhe queimaram. Construíram lugares de adoração a Baal e lhe queimaram os filhos como sacrifício. Jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente. Portanto, tomem cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas vale da matança. Pois eu transtornarei os planos minuciosos de Judá e Jerusalém. Permitirei que seu povo seja massacrado por exércitos invasores e deixarei seus cadáveres para servirem de alimento para os abutres e os animais selvagens. Transformarei Jerusalém em um monte de escombros. Será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando virem suas ruínas. Farei os inimigos cercarem a cidade, até que acabe toda a comida. Então
Então os que estiverem presos dentro dela comerão os próprios filhos, filhas e amigos. Serão levados aos mais absolutos, serão levados ao mais absoluto desespero. Então, Jeremias, você quebrará o vaso à vista desses homens e lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos: como este vaso está despedaçado, assim despedaçarei o povo de Judá e o povo de Jerusalém, e não haverá quem possa restaurá-los. Enterrarão os corpos aqui em Tofete, até que não haja mais espaço. Assim farei a este lugar e a seu povo, diz o Senhor. Farei a cidade ficar contaminada como Tofete. Sim, todas as casas de Jerusalém, incluindo o palácio dos reis de Judá, se tornarão como Tofete. Todas as casas em que vocês queimaram incenso nos terraços para adorar as estrelas e apresentaram ofertas derramadas para seus ídolos. Então Jeremias voltou de Tofete, onde havia anunciado essa mensagem, e parou diante do templo do Senhor. Ali disse ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: trarei calamidade sobre esta cidade e sobre os povoados ao redor, conforme prometi, pois vocês se recusaram teimosamente a me ouvir. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 20, que tem o título Jeremias e Pazur. Pazur, filho de Imer, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu o que Jeremias profetizava, mandou prender o profeta Jeremias e ordenou que o açoitassem e o pusessem no tronco junto à porta de Benjamim, do templo do Senhor. No dia seguinte, Pazur soltou e Jeremias disse: Pazur, o Senhor mudou o seu nome. De agora em diante você será chamado de homem que vive em terror. Pois assim diz o Senhor: enviarei terror sobre você e sobre todos os seus amigos, e você verá quando forem mortos pelas espadas do inimigo. Entregarei o povo de Judá ao rei da Babilônia, e eles os levará presos para a Babilônia, ou os atravessará com a espada. Entregarei Jerusalém nas mãos de seus inimigos, e eles saquearão todos os tesouros da cidade, as pedras preciosas, o ouro e a prata de seus reis, e levarão para a Babilônia. Você, Pazur, e todos em sua casa serão levados para o exílio na Babilônia. Ali morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você profetizou mentiras. Agora a gente vai para o versículo 7, que tem um título: A queixa de Jeremias. Versículo 7 do capítulo 20. Ó Senhor, tu me constrangeste, e eu me deixei constranger. És mais forte que eu, e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim. Pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-lo. É impossível. Ouvi muitos boatos a meu respeito. Me chamam de homem que vive em terror e me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem meus amigos, até os que se dizem amigos íntimos, me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem: ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está do meu lado, como poderoso guerreiro. Diante dele, meus perseguidores tropeçarão, pois conseguirão. Diante dele, meus perseguidores tropeçarão. Não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, tu provas o justo e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele salva o pobre e necessitado da mão de seus opressores. E, no entanto, amaldiçoa o dia em que nasci. Ninguém celebre o dia em que minha mãe me deu à luz. Ninguém celebre o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse a meu pai: tenho boas notícias. Alegre-se, seu filho nasceu. Que ele seja destruído como as cidades antigas que o Senhor arrasou sem compaixão.
que seja aterrorizado todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre de minha mãe, e seu corpo tivesse sido minha sepultura. Porque eu nasci. Toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 21, que tem o título Judá não escapará da Babilônia. Versículo 1 do capítulo 21. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias quando o rei Zedequias enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazeias, para falarem com o profeta. Suplicaram a Jeremias: consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando Judá. Quem sabe o Senhor não fará um de seus milagres poderosos como no passado e obrigará Nabucodonosor a retirar seus exércitos. Jeremias respondeu: voltem ao rei de Zedequias e diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tornarei inúteis suas armas contra o rei da Babilônia e os babilônios que os atacam do lado de fora de seus muros. Trarei seus inimigos para dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês, com mão forte e braço poderoso, pois é grande a minha ira. Sim, vocês me deixaram furioso. Enviarei sobre esta cidade uma peste terrível, e tanto as pessoas como os animais morrerão. Depois de tudo isso, diz o Senhor, entregarei o rei Zedequias, seus servos e todos os habitantes desta cidade que sobreviverem à doença, à guerra e à fome, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a seus outros inimigos. Nabucodonosor os matará sem misericórdia, nem piedade nem compaixão. Diga a todo o povo, assim diz o Senhor: escolha entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença, mas os que saírem e se renderem aos babilônios viverão. Sua recompensa será a vida, pois decidi trazer calamidade, e não o bem, sobre esta cidade, diz o Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará do alto a baixo. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 11, que tem o título Julgamento dos Reis de Judá. Versículo 11 do capítulo 21. Digam à família real de Judá: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor à dinastia de Davi: a cada manhã façam justiça ao povo que vocês julgam. Ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Do contrário, minha ira arderá como fogo, que ninguém é capaz de apagar. Por causa de todos os seus pecados. Eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém, essa fortaleza poderosa, contra o povo que diz: estamos seguros aqui, ninguém conseguirá entrar. Eu mesmo os castigarei por tudo que fizeram, diz o Senhor. Acenderei um fogo em seus bosques, e ele queimará tudo ao redor. Pronto, meus irmãos. Terminamos o versículo 14 da nossa leitura diária de hoje. E como sempre, eu desejo um ótimo dia para vocês, um dia abençoado para a honra e glória do Senhor, e que a gente venha se ver amanhã, se assim o Senhor permitir, tá bom? Tchau, valeu e a paz do Senhor. Aquele abraço.